Quero saudar mais uma vez a todos os irmãos, bem-vindos para mais um tema da nossa semana especial de oração. Espero que esteja sendo uma semana abençoada, uma semana de encontro com Deus, uma semana de estudo da palavra, uma semana de oração e, acima de tudo, uma semana de transformação total. Bem, estamos no nosso quarto dia. Quero agradecer a todos que desde o primeiro dia estão acompanhando. Vamos orar para podermos ter o nosso tema de hoje, que vai ser um tema muito importante. Vamos orar? Bom Pai, bom Deus, o louvamos nesta hora da noite por mais um dia de podermos estudar a Tua Sagrada Palavra. Pedimos, Pai, a luz celestial. O tema que vamos falar hoje, o inimigo odeia, Senhor. Entrego-me, Senhor Deus, completamente em Tuas mãos. Entrego os meus irmãos também, para que possamos estar seguros, Pai, em Ti. Em meio a um mundo que está pronto, Pai, para destruir aqueles que obedecem a Sua lei. Pai, nós queremos confiar em Ti. Seja o nosso escudo, a nossa defesa contra o inimigo. Em nome de Jesus. Amém. Precisei pensar muito para trazer esse tema de hoje, mas eu vou trazer. Deus seja com todos nós. O título para essa palestra é Os Assassinos do Papado, curando a ferida mortal. Meus irmãos, existe nesta terra um poder. Esse poder descrito em Apocalipse 13, conforme vimos no estudo passado, ontem, este poder teve uma ferida mortal. Vimos muito bem isso, teve uma ferida mortal. Mas lemos uma passagem em que este próprio poder diz que, depois da cura da ferida mortal, está preparando assim o seu poder universal, o seu magistério universal. Como é que este poder faria isso, meus irmãos? Veremos aqui, vamos falar hoje sobre os assassinos do papado. Existe, meu irmão, uma grande confederação que nos nossos dias está trabalhando muito, meus irmãos, para levar o poder papal de volta à sua supremacia perdida. Quero ler primeiro Daniel 3. Vamos ler esse texto que é muito importante para os nossos dias. Daniel capítulo 3, versos 2 a 3. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 3. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Queridos irmãos, nós vemos aqui uma grande convocação, uma grande confederação que o rei Nabucodonosor criou. Todo mundo tinha que estar presente ali para a inauguração, meus irmãos, de uma imagem. E o livro de Apocalipse nos diz que uma imagem está sendo levantada. A imagem da besta está sendo levantada. E todo aquele que não adorar essa imagem será morto. Mas o mais interessante também é que neste verso nos é dito que o rei Nabucodonosor convidou a todos, magistrados, juízes, prefeitos, conselheiros, tesoureiros, os homens do dinheiro, os banqueiros. Meus irmãos, será que o que estamos vendo agora, nós vamos ver que uma das formas em que o poder papal vai usar para recuperar a supremacia, meus irmãos, é unir todos esses com um único objetivo, como nos diz Apocalipse capítulo 17. Vejamos, irmãos, durante toda a Idade Média em que este poder papal dominou, sempre existiram Daniel e seus amigos que permaneceram em pé diante da estátua papal, diante dos enganos papais, diante das mentiras, diante da apostasia deste poder. Homens como John Wycliffe, Huss, Jerônimo, Tyndale,
Homens que deram a vida, de preferência, a negar a Cristo. Homens que deram a vida, que permaneceram em pé diante da imagem de ouro. Alguns anos depois, surgiu o grande homem, meus irmãos. O homem que abalou os alicerces papais. Martinho Lutero. É interessante que Martinho Lutero surge, meus irmãos, surge num contexto muito importante que nós precisamos ver agora. Martinho Lutero viveu nos anos 1400 e também 1500. A morte do Papa Alexandre VI em 1503 abriu as portas para o Papa Júlio II reinar. Estamos vendo aqui o contexto do surgimento da Reforma Protestante. Nós queremos falar agora da Reforma Protestante e como é que o poder papal quer destruir esse poder para recuperar a sua supremacia. Com a morte do Papa Alexandre VI, surge o outro Papa, Júlio II. Ele começa a reinar. E esse Júlio II, meus irmãos, esse Júlio II, como é que ele era? Ele foi pai de 3 filhas ilícitas. Ele era um bêbado declarado. Ele era mulherengo e pedófilo. Estes homens, sim, os representantes de Deus na terra, fizeram tudo isso. Foi nesse tempo, meus irmãos, que Martinho Lutero fez uma peregrinação para Roma. E ao se aproximar da cidade de Roma, ele se ajoelhou e disse: "Te saúdo, Roma, a grande cidade, a cidade santa." Mas quando ele entrou em Roma, meus irmãos, depois de participar dos serviços nos templos, depois de gastar os seus minguados recursos, subindo a escada de Pilatos para obter perdão de seus pecados, ele ficou muito decepcionado com aquilo que viu em Roma. Vejamos, meus irmãos, no livro O Grande Conflito, Ellen White cita as palavras de Martinho Lutero. "Ninguém pode imaginar que pecados e ações infames são cometidas em Roma. Eles devem ser vistos e ouvidos para serem acreditados. Assim, eles têm o hábito de dizer: se há um inferno, Roma é construída sobre ele. É um abismo de onde se emite todo tipo de pecado." Palavras de Martinho Lutero. Roma é um esgoto vivo, é um abismo onde se comete todo tipo de pecado. Aquilo que viu Martinho Lutero, meus irmãos, preparou ele para a grande reforma 7 anos depois. Alguns anos depois, meus irmãos, surge o Papa Leão X. Foi no tempo desse Papa Leão X que o poder papal foi abalado de uma forma poderosa. Ele estudou astrologia na Universidade de Roma. Ele legalizou a prostituição por uma taxa em Roma. Para poder obter dinheiro, ele legalizou prostituição. As prostitutas em Roma pagavam taxa ao Papa para poder exercer a atividade. Existiam aproximadamente 7.000 prostitutas registradas em Roma. Meus irmãos, estes homens não eram cristãos. A besta apocalíptica, o poder do anticristo, a apostasia. E ele tinha o grande sonho de erguer a Basílica de São Pedro. A grande basílica, nós vemos aqui, que de fato é um disco solar construído em homenagem ao Deus Sol. Mas como é que ele havia de encontrar dinheiro para poder construir esta grande basílica? Meus irmãos, além das prostitutas que pagavam imposto ao Papa, ele ele fortificou a terrível doutrina sobre a venda de indulgências. Vemos aqui, eles começaram a propagar, meus irmãos, cartazes por todos os lados. Na Alemanha também, um homem chamado João Tetzel, ele começou a assustar muitos membros nas igrejas, dizendo que o Papa está vos dando uma chance agora de vocês escaparem do inferno, dos vossos entes queridos escaparem do inferno. Vocês vão levar este papel. Vocês só precisam pagar uma certa taxa aqui nos cofres da igreja e os vossos entes queridos serão resgatados do inferno. E muitos pagaram dinheiro. Meus irmãos, esta é uma blasfêmia. A Bíblia nos diz claramente que os mortos não sabem coisa nenhuma. Cristo não nos salvou pela metade, ele nos salvou por inteiro. Diz a Bíblia que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que nós fomos resgatados da nossa maneira fútil, mas pelo precioso sangue de Cristo. Mas este poder católico romano, que é um poder apóstata, começou a vender salvação.
Foi então, meus irmãos, que em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero entra em ação, dizendo que não, chega desses enganos. Ele foi na porta da igreja de Wittenberg, protestou lá 95 teses contra essas doutrinas, venda de indulgências e outras mais, abalando assim os alicerces do poder papal. Meus irmãos, Deus precisa de homens hoje, como Martinho Lutero. Deus precisa de homens hoje, como Daniel e seus amigos, que meio à apostasia, eles permaneceram em pé, diante dos enganos. E é interessante que a Igreja Católica ensina que Martinho Lutero é um herege. Isso é interessante. Quem é herege aqui? Martinho Lutero, que estava biblicamente correto, ou o Papa, que legalizava a prostituição e que obtinha lucro e dinheiro, extorquindo os pobres, inventando uma coisa que não existe na Bíblia? Quem é herege aqui? A resposta é óbvia. Irmãos, a reforma protestante foi a maior ameaça para Roma. Eles viram que não. Isto aqui vai nos dar muitos problemas. O que foi que eles fizeram? Roma começou a agir para acabar com este movimento da reforma protestante. Foi no Grande Concílio de Trento, em 1545. Neste Grande Concílio, além de colocarem a Bíblia em igualdade com a tradição, eles instituíram uma ordem secreta da Igreja Católica. Um exército para guerrear as batalhas do Papa. Um exército para devolver a supremacia papal. Um exército, acima de tudo, para destruir os protestantes, destruir a reforma protestante. 11 anos antes deste evento, em 1534, Inácio de Loyola fundou a Sociedade de Jesus. Era uma sociedade que existia ali em Roma, Sociedade de Jesus, mais conhecida como Jesuítas. Ele fundou, mas ainda não estava oficializada pela Igreja Católica. Mas no Concílio de Trento, os líderes viram que não. Este projeto pode ser grande. Eles oficializaram os jesuítas para ser a ordem secreta da igreja, para abalar o protestantismo e devolver todo mundo à besta, todo mundo de volta para Roma. Vejamos um texto aqui de Ellen White, no livro Grande Conflito. Nesse tempo, fora criada a ordem dos jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderosos de todos os defensores do papado, separados de laços terrestres e interesses humanos, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além das da própria ordem, e nenhum dever, a não ser o de estender o seu poderio. Estender o seu poderio, diz aqui. Era o seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem ao quê? A subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Qual era o objetivo dos jesuítas, meus irmãos? Destruir o protestantismo e recuperar a supremacia papal. São esses assassinos do papado. Os soldados guerreiam para recuperar a supremacia papal. Vejamos, meus irmãos, isto é muito interessante. Estes jesuítas são o exército papal. O exército secreto do Papa, que iniciou com este homem aqui, Inácio de Loyola. Vejamos o lema jesuíta. O que é que eles dizem? Qual é o seu lema, o seu objetivo principal? É dito aqui. O objetivo principal de todos os nossos esforços deveria ser que todos devem estar sujeitos a nós. É o próprio Inácio de Loyola que está dizendo isso, meus irmãos. No livro Instruções Secretas dos Jesuítas. Ele mesmo está dizendo que o nosso maior objetivo é que todos sejam sujeitos a nós. Querem recuperar a supremacia papal. E nós vamos ver neste estudo como é que eles estão fazendo isso até os nossos dias. Este objetivo, este plano, este lema dos jesuítas está bem descrito, meus irmãos, na estátua da igreja em Jesus, que é a principal igreja jesuíta em Roma. Nós vemos aqui esta estátua. Você vê ali uma mulher, que de fato é uma igreja, tem ali segurando um raio. Nós vemos aí algumas pessoas caídas, são os tais chamados hereges protestantes. Vimos ali ao lado um anjo rasgando um livro, rasgando a Bíblia. Este poder jesuíta quer batalhar contra a Bíblia, meus irmãos. Quer destruir o protestantismo.
Vamos ver aqui o juramento de indução jesuíta. Todo aquele que deseja ser jesuíta, que já está preparado, porque eles têm níveis. Para que você seja um jesuíta de um escalão mais elevado, você precisa levar muitos anos para que eles possam te confiar. E quando você já está lá, você tem um juramento que precisa fazer. E o juramento é este. Além disso, prometo e declaro que, caso haja oportunidade, travarei uma guerra implacável, secreta ou abertamente, contra todos os hereges, protestantes e liberais, como sou orientado a fazer, extirpar e exterminá-los da face da terra. Estão vendo, irmãos? Qual é o juramento jesuíta? Extirpar todos os hereges protestantes da terra. E continua. E que eu não vou poupar nem idade, sexo ou condição. E que eu vou pendurar, despedaçar, ferver, esfolar, estrangular e enterrar vivos esses hereges infames, rasgar os estômagos e úteros de suas mulheres e esmagar a cabeça de seus bebês contra as paredes, a fim de aniquilar para sempre sua raça execrável. E continua. Que, quando mesmo não puder ser feito abertamente, usarei secretamente o copo envenenado, o cordão estrangulador, o punhal de aço ou a bala de chumbo, independentemente da honra, patente, dignidade ou autoridade da pessoa ou das pessoas, qualquer que seja a sua condição de vida, seja público ou privado, e em qualquer momento em que eu for comissionado por qualquer agente do Papa ou superior da Irmandade da Santa Fé da Sociedade de Jesus. O que você acha disso? São cristãos esses? Não são cristãos. Este é o poder apóstata, o poder descrito em Apocalipse, a besta do mar, que quer recuperar a sua supremacia. Eles estão nos dizendo aqui. E é interessante que eles negam esse juramento, dizem que não, isso foi uma invenção dos historiadores. Mas a única prova que nós temos de que isso não é uma invenção é que eles já agiram ao longo do tempo de acordo com este juramento. Veremos isso. O que isso nos diz, meus irmãos? Você pode estar pensando, mas o que os jesuítas têm a ver conosco hoje? Meus irmãos, hoje existem mais de 20.000 padres jesuítas no mundo, sem contar com organizações de fachada que estão servindo aos jesuítas, estão servindo ao Papa de Roma, disfarçados. Tudo isso para devolver a supremacia papal. 20.000, está aqui, 20.000 padres jesuítas no mundo, são muitos. Nós vemos aqui, o Papa Francisco é um Papa jesuíta. Isso te diz alguma coisa, meus irmãos? Te diz alguma coisa isso? Que este Papa que aparece hoje na televisão, falando coisas bonitas, viajando para muitos países, em que os protestantes vêm se ajoelham, muçulmanos vêm se ajoelham, este é o mesmo Papa que fez aquele juramento de destruir o protestantismo. Isso te diz alguma coisa? Nós vemos aqui nesta imagem, este Papa jesuíta visita a Congregação Geral Jesuíta em Roma. Nós vemos aí ao lado, este mais alto, Arturo Souza, que é o 31º General Superior Jesuíta. Isto não é história, meus irmãos. Isto é uma realidade hoje. Estamos vendo aqui. Agora, dentre esses dois, o Papa vestido de branco e o Papa vestido de preto, quem é que manda? É interessante que o Papa vestido de branco é chamado de Papa Branco. O Papa vestido de preto é chamado de Papa Negro. Quem que manda aqui, meus irmãos? Quem que manda? Vejamos um texto. Neste livro, The Black Pope, a história dos jesuítas, é dito o seguinte. Nos círculos católicos romanos, é sabido que o Papa Negro é o termo usado para o general dos jesuítas. Como o Papa é sempre vestido de branco e o general de preto, o contraste é óbvio. O Papa Negro governa o Papa Branco, mesmo enquanto o primeiro é obrigado a dar um show de submissão para o último. O que nós estamos vendo aí na televisão, nas fotos, é um show, meus irmãos. Quem governa, na verdade, é o Papa Negro, o líder dos jesuítas. E o Papa Branco, esse que se veste de branco aí, é apenas um servo do Papa jesuíta. Meus irmãos, isto é sério. Isto é muito sério. Qual é o grande alvo jesuíta, meus irmãos? O grande alvo jesuíta, aqui está. Aloysius Fortes, que foi o 20º general superior dos jesuítas, ele escreveu o seguinte.
Vamos impor esta máxima como regra de todos os nossos esforços. Uma única autoridade, a de Roma. Uma única ordem, a dos jesuítas. Vocês bem sabem o que pretendemos. É o império do mundo. Qual é o alvo dos jesuítas, meus irmãos? O império do mundo. Estes homens estão preparados, meus irmãos. Estão preparados, vamos ver ao longo da nossa palestra. Eles estão preparados para a cura completa da ferida mortal e restabelecer a supremacia papal, perseguindo o povo de Deus que guarda os mandamentos e tem um testemunho de Jesus. Como é que eles vão conseguir isso? Eles têm um plano bem desenhado, se infiltrando nos governos, se infiltrando nas igrejas protestantes, em todas as religiões, se infiltrando para criar dissensão, confusão doutrinária, a fim de levar todos de volta para Roma. É dito aqui no livro A Global Nation, até agora você foi ensinado a agir como dissidente. Estão falando para esses alunos jesuítas. Até agora você está sendo ensinado a agir como se fosse um dissidente da Igreja Católica, como alguém que abandonou a Igreja Católica, como alguém que já não concorda com a Igreja Católica e que está se convertendo para o protestantismo. Até agora você foi ensinado a agir como dissidente entre os católicos romanos para ser um católico romano e para ser um espião mesmo entre seus irmãos, para acreditar em nenhum homem, para confiar em nenhum homem. E continuam. Entre os reformadores para ser um reformador, entre os huguenotes para ser um huguenote, entre os calvinistas para ser um calvinista, entre os protestantes, geralmente para ser um protestante, obtendo sua confiança para buscar até mesmo pregar em seus púlpitos. Estamos vendo? Eles têm infiltrados em todos os lugares para pregar nos púlpitos, criando dissensão, pretendendo mudar doutrinas bíblicas e trazer todo mundo de volta para Roma. O ex-padre jesuíta Alberto Rivera, ele foi jesuíta, mas pela graça de Deus abandonou esta ordem. Ele nos diz algumas coisas aqui interessantes. Minha missão era destruir o pastor e a igreja e o seminário. Eu ia pegar o máximo de nomes possíveis e enviá-los de volta ao Vaticano, em Roma. Então o objetivo deste padre nas igrejas protestantes era espiar, criar dissensão, converter muitas pessoas de volta para os ensinamentos romanos. Meus irmãos, eles querem destruir o protestantismo. Napoleão Bonaparte também escrevendo sobre esses jesuítas. Falamos de Napoleão Bonaparte no tema passado. Foi ele quem deu a ferida mortal. Mesmo depois disso, meus irmãos, os jesuítas não lhe deixaram assim. Mataram. Eles destruíram Napoleão Bonaparte. Mas ele nos disse o seguinte. Os jesuítas são uma organização militar, não uma ordem religiosa. O que ele está nos dizendo é que estes homens não são cristãos. Seu chefe é um general de um exército, não um simples padre. E o objetivo desta organização é o poder. Poder em seu exercício mais despótico, poder absoluto, poder universal, poder para controlar o mundo. Eles querem controlar o mundo. O general dos jesuítas insiste em ser mestre, soberano sobre o soberano. Onde quer que os jesuítas são admitidos, eles serão mestres, custe o que custar. Cada ato, cada crime, por mais atroz que seja, é um trabalho meritório, se cometido pelo interesse da sociedade dos jesuítas. Compreendemos, irmãos? Eles fazem tudo, são capazes de fazer tudo, matar, destruir, tudo isso para obter de novo o poderio que perderam por causa dos protestantes. E nós veremos como é que eles fizeram isso, meus irmãos, como mataram muitas pessoas. Os jesuítas, meus irmãos, cresceram tanto que se tornaram odiosos em toda a Europa e em mais de 80 países. Até o próprio Papa foi forçado pelos países da Europa a dissolver a ordem jesuíta. E muitos papas tentaram fazer isso. Vemos aqui, neste livro, A Crise na América. Depois de exercer sua tirania por mais de 200 anos, finalmente se tornou tão formidável para o mundo
ameaçando toda a subversão de toda a ordem social, que até mesmo o Papa, que a eles se submete e é entronizado por voto de sua sociedade, foi obrigado a dissolvê-los. Ficaram tão odiosos os jesuítas, ninguém mais suportava eles, que pressionaram o Papa para dissolver essa ordem. Vejamos, antes disso, o Papa Sisto V foi assassinado em 1590 por tentar mudar o nome da Sociedade de Jesus para a Ordem Ignatina. Ele só queria mudar o nome, meus irmãos, de jesuítas para a Ordem Ignatina. O que aconteceu com ele? Foi envenenado. Não foi fácil dissolver esta ordem. O Papa Clemente XIII tentou fazer isso por pressão dos líderes políticos da Europa. Neste livro, A História Secreta dos Jesuítas, é dito: as nações católicas da Europa exigiram que o Papa Clemente XIII dissolvesse a ordem jesuíta. O pontífice marcou uma reunião para realizar essa dissolução. Na noite anterior à reunião para dissolver a ordem jesuíta, o Papa XIII morreu misteriosamente. Quem foi que matou este Papa, meus irmãos? Uma noite antes da dissolução dos jesuítas. Foram eles, claramente, foram eles. Outro Papa tentou fazer isso, meus irmãos. O Papa Clemente XIV. Mas ele conseguiu dessa vez. Ele conseguiu dissolver os jesuítas em 1773. Houve uma ferida mortal para os jesuítas. Mas eles não deixariam esse Papa assim. Eles se vingariam. Alguns dias depois, este Papa foi envenenado também. Morreu por causa daquilo que fez. Mais tarde, esses homens são capazes de tudo, meus irmãos. Os jesuítas, eles estavam por detrás da Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Hitler, Mussolini, jesuítas, foram instigados por jesuítas e também eram jesuítas para aquela guerra mundial. E o Papa estava por detrás de tudo isso. O Papa Pio XI, ele morreu misteriosamente em 10 de fevereiro de 1933, após produzir um documento contra Mussolini e Hitler, 6 meses antes da Segunda Guerra Mundial. Ele foi envenenado. E 2 dias antes de dar um comunicado a toda a Europa, informando a Europa quem que estava por detrás de tudo aquilo, ele foi envenenado. Ele pediu para os médicos: deixe-me viver pelo menos mais 48 horas para que eu possa alertar o mundo. E ele morreu. Como resultado disso, 6 meses depois, começou a Segunda Guerra Mundial. Quem estava por detrás disso? Jesuítas. Eles fazem de tudo. O Papa João Paulo I, ele planeava demitir o general jesuíta, o padre Arrupe. Em 33 dias, esse Papa foi envenenado. Morreu. Ele queria demitir o general jesuíta. Morreu, meus irmãos. Foi envenenado. O Papa João Paulo II, ele preparava uma conferência para a renúncia forçada do general jesuíta Pedro Arrupe também. Queriam demitir esse homem. O que aconteceu com o Papa João Paulo II? 3 semanas depois daquela reunião, em maio de 1981, João Paulo II foi atingido por 2 balas de pistola semi-automática. Quem estava por detrás disso? Aquele que queria demitir. Jesuíta. Os jesuítas, eles são capazes de tudo. E você pode perguntar: se os jesuítas estão servindo a Roma, como é que eles destroem os papas, podem matar papas? Porque eles colocam os papas. E todo papa que não se submete a eles afastam do caminho. Percebe? O papa dobra o seu joelho diante desse papa negro. Ele é quem domina. Irmãos, este poder jesuíta teve uma ferida mortal. Em que ano? 1773, quando o Papa Clemente XIV dissolveu essa ordem. E quando o Papa Clemente dissolveu a ordem, ele, quando estava aí assinando, ele dizia para as pessoas que o assistiam: estou assinando a minha própria sentença de morte. Foi assassinado ele. Mas os jesuítas também tiveram a cura da ferida mortal. Isto aconteceu no ano de 1814. Houve cura. Voltaram a dominar estes homens. Nós vemos aqui uma geração de generais superiores. Homens terríveis, meus irmãos. E quando houve aquela cura da ferida mortal dos jesuítas em 1814, os líderes mundiais políticos não gostaram nada disso. Por exemplo, Thomas Jefferson, lá na América, ele escreveu o seguinte: não gosto da ressurreição dos jesuítas.
Não teremos enxames deles aqui em tantos disfarces quanto um rei de ciganos pode assumir? E ele diz: se alguma vez houve um corpo de homens que mereceu condenação eterna na terra e no inferno, é a sociedade de Loyola. Está falando dos jesuítas. Ele diz: não gosto nada da ressurreição desses jesuítas, porque eles vão se infiltrar aqui na América, vão criar dissensão e vão levar a América de volta para os princípios papais. É isso que a Bíblia nos diz em Apocalipse 13, que a segunda besta vai levar toda a terra a adorar a primeira besta que recebeu a ferida mortal e que foi curada. Os jesuítas, meus irmãos, voltaram com novas estratégias. Eles viram que não. Antes nós trabalhávamos de forma muito aberta. Por isso que as pessoas descobriam que éramos nós que tramávamos as coisas. Por isso, o Papa Clemente nos dissolveu. Agora nós precisamos arranjar outra estratégia. Vamos nos esconder. Eles começaram a criar sociedades secretas que, na verdade, desde que houve a ferida mortal em 1773, eles criaram logo. Sempre existiram. Mas agora eles começaram a criar outras em todo o mundo para que as pessoas não descobrissem quem que está por detrás daquilo que está acontecendo. Meus irmãos, isto é muito sério. Eles foram à clandestinidade, passaram a trabalhar escondidos, meus irmãos. Veja aqui esta imagem, eu coloquei aqui de propósito. Quero explicar algo. O que é isto? É um polvo. O polvo tem uma só cabeça com muitos braços. Todos estes braços estão trabalhando para uma única cabeça. Assim foi a estratégia dos jesuítas depois da cura da sua ferida mortal. Eles começaram a criar muitas sociedades secretas, que na verdade estão trabalhando para um único Senhor, para o Papa de Roma, para o Papa Negro, para os jesuítas. Vejamos, meus irmãos, vejamos. Eles usaram este homem, Adam Weishaupt, em 1776, 3 anos após a ferida mortal, meus irmãos. 3 anos depois, eles usaram este homem para fundar os Illuminati. O que aconteceu, meus irmãos? Este homem, Adam Weishaupt, que era um professor de direito canônico na Universidade de Baviera, na Alemanha, ele fingiu que estava saindo da ordem dos jesuítas, que estava abandonando os jesuítas e foi formar o Illuminati, para que as pessoas pensassem que não foram os jesuítas quem fundaram o Illuminati. Mas tudo isso era um jogo. Tudo isso era um teatro, meus irmãos. Ele continuava jesuítas. Então, quem fundou o Illuminati foram os jesuítas, que é uma sociedade secreta para trazer de volta a supremacia papal no mundo. E você vê que o símbolo do Illuminati, que é o olho que tudo vê, que na verdade é um símbolo pagão que sempre existiu lá no Egito, Babilônia, em vários reinos, este olho que tudo vê aparece também nas igrejas jesuítas, você vê ali. É o mesmo sistema, meus irmãos. O Illuminati e o jesuíta é a mesma coisa, com nomes diferentes. Tudo isso só para atrapalhar a mente das pessoas. E dos jesuítas, muitas sociedades secretas surgiram. Vemos aqui. Jesuítas fundaram o Illuminati. Do Illuminati surgiram várias outras que estão trabalhando todas para os jesuítas, para Roma, a fim de devolver a supremacia papal. Várias sociedades, por exemplo, os Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários foram um grupo de cavaleiros que ajudou a Igreja de Roma a destruir os muçulmanos nas grandes cruzadas do século XII, quando os muçulmanos controlaram Jerusalém. Os peregrinos católicos não podiam ir mais a Jerusalém por causa dos muçulmanos que haviam tomado Jerusalém. Então, estes cavaleiros templários, eles ajudaram a Igreja Católica a se livrar desses muçulmanos. Como resultado disso, a Igreja Católica deu para eles muitas riquezas, terras. Eles se tornaram tão poderosos que não obedeciam a ninguém mais, senão ao Papa. Eles se tornaram grandes banqueiros e introduziram um grande sistema de cartão de crédito, que é o sistema que nós usamos hoje, né? Esse sistema que usamos hoje de cartão de crédito foi inspirado nos Cavaleiros Templários. Mas agora, algum tempo depois, os muçulmanos voltaram a invadir, voltaram a tomar Jerusalém. E a Igreja de Roma viu que não. Esses cavaleiros templários estão tramando contra nós. E eles estão devolvendo de novo os muçulmanos para nós enviarmos de novo a eles e darmos mais dinheiro a eles. O que aconteceu? Começaram a matar muitos dos cavaleiros templários.
Começaram a matar muitos, meus irmãos. Nós vemos aqui, muitos foram queimados, muitos foram degolados. Vemos aí a morte do general superior da Ordem dos Cavaleiros Templários, Jacques de Molay. Ele foi queimado também. E muitos acabaram também fugindo. Eles fugiram para onde? Eles fugiram para a Escócia, sob a proteção do rei Eduardo II. Por que eles foram para a Escócia? Porque a Escócia, nesse tempo, estava sob interdito, estava sob excomunhão do Papa. Então eles viram ali o único lugar que poderiam se refugiar na Europa. Eles continuaram com seu sistema de adoração, mas eles mudaram de nome. Já não poderiam ser chamados de Cavaleiros Templários, pelo tom negativo que esse nome já tinha. Eles mudaram de nomes para maçons. Maçons. E por estarem na Escócia, passaram a ser chamados também de uma forma específica como maçonaria do rito escocês. É interessante, meus irmãos, que essa maçonaria do rito escocês se ramificou em várias lojas maçônicas ao redor do mundo. E também Adam Weishaupt, ele conseguiu unir os Cavaleiros Templários, que agora eram chamados de maçons, com os Illuminati, que nada mais eram que jesuítas disfarçados. Então, estamos vendo que houve uma união entre os Cavaleiros Templários, maçons, e os Illuminati, juntos trabalhando para Roma, juntos trabalhando para os jesuítas. Quem que controla tudo isso, meus irmãos? Neste livro aqui, A Vida de Horace Greeley, é dito o seguinte: se você rastrear a maçonaria através de todas as suas ordens, até chegar ao grande ponta-cabeça maçom do mundo, descobrirá que o indivíduo pavoroso e o chefe da Companhia de Jesus, os jesuítas, são única e mesma pessoa. O chefe supremo da maçonaria e o chefe supremo dos jesuítas é a mesma pessoa, meus irmãos, é a mesma pessoa. Todos estão sendo controlados por Roma, todos estão sendo controlados pelos jesuítas. Neste livro também, o grande plano exposto de John Daniel é dito o seguinte: a verdade é que os jesuítas de Roma aperfeiçoaram a maçonaria para ser sua ferramenta mais magnífica e eficaz, cumprindo seus propósitos entre quem? Entre os protestantes, permanecendo completamente ocultos e desconhecidos. O objetivo dos jesuítas em formar a maçonaria é para destruir o protestantismo, destruir a Bíblia, destruir o criacionismo e levar todo mundo de volta para Roma. Este grupo é grande, meus irmãos. Nós vemos aqui o poder financeiro desse sistema, a família dos Rothschild. Meus irmãos, os Rothschild são os guardiões do tesouro do Vaticano. Este grupo é grande. Vemos aqui neste livro. Ciente de que os Rothschild são uma importante família judia, procurei-os na enciclopédia judaica e descobri que ostentavam o título Guardiões do Tesouro do Vaticano. Os grandes banqueiros do mundo, meus irmãos, as grandes organizações econômicas do mundo estão servindo a Roma, estão servindo aos jesuítas, de modo a trazer de volta todo mundo, toda a sociedade civil para Roma. Este homem, Michelangelo Tamburini, ele foi o 14º general superior dos jesuítas. Escute bem o que ele diz. Veja, senhor, desta Câmara eu governo, não apenas para Paris, mas para a China. Não apenas para a China, mas para todo o mundo, sem que ninguém saiba como é que eu faço. Queridos irmãos, os jesuítas dominam todo mundo, dominam a China. Foram eles que criaram o comunismo. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tudo isso para trazer de volta todo mundo para Roma. Outras organizações políticas que estes homens criaram, todos são jesuítas trabalhando para Roma. Os Cavaleiros de Colombo. Os Cavaleiros de Colombo, meus irmãos, é uma elite mundial que está trabalhando também para Roma. É dito neste livro, os Cavaleiros de Colombo são coração e alma na política. Esse fato é bem conhecido das máquinas políticas e dos políticos não católicos, cujos candidatos devem receber a aprovação de Roma e dos cavaleiros antes de ousarem nomeá-los para libras ou presidência. Queridos irmãos,
todos os presidentes do mundo precisam ser nomeados. Todos os presidentes do mundo precisam ser aprovados por esta ordem. Os Cavaleiros de Colombo. Mas todos eles servindo a Roma. Irmãos, isto é muito sério. Por que é que todos os presidentes, depois de eleitos, vão para Roma ter com o Papa? Vão agradecer, vão buscar orientação. Porque existe um poder que está por detrás de tudo neste mundo. E este poder apocalíptico que vai receber, que vai recuperar a sua supremacia, meus irmãos. Continua o texto. Os Cavaleiros de Colombo garantiram-me, é o escritor que está dizendo isso, os Cavaleiros de Colombo garantiram-me que a organização deles, com a Igreja de Roma, controla o governo municipal, estadual e federal. E também influencia os interesses comerciais em todo o país. Eles governam tudo. Os governos estaduais, municipais, todos os governos do mundo, eles controlam. Eles também me garantiram, nos últimos anos, que é quase impossível para um homem garantir sua posição ou promoção em qualquer empresa ou corporação se um cavaleiro de Colombo for um concorrente. Está isso claro? Vemos aqui outro grupo, os Cavaleiros de Malta, a grande elite do mundo, meus irmãos. Este grupo é grande. Os jesuítas, através da maçonaria e do Illuminati, estão em todas as partes do mundo governando. E o objetivo que eles têm é trazer toda a sociedade civil, todo o mundo, de volta para Roma, como a Bíblia nos diz. A cura da ferida mortal vai acontecer, meus irmãos. Esses Cavaleiros de Malta também estão servindo a Roma, são jesuítas. Por que o líder superior dos Cavaleiros de Malta foi ter com o Papa Francisco, dizendo: eu venho entregar a minha renúncia? Será que é o Papa que escolhe ele? É o Papa quem elege os Cavaleiros de Malta? Com toda certeza, é o mesmo grupo, jesuítas. E esses Cavaleiros de Malta, eles controlam negócios, bancos, política, controlam a CIA, falaremos da CIA daqui a pouco. Eles controlam a religião, eles que estão por detrás desse processo todo de ecumenismo, eles estão por detrás de tudo isso. Eles controlam os serviços militares, controlam a ONU, a Organização das Nações Unidas, eles controlam. Eles controlam a Comissão Trilateral, o Conselho das Relações Exteriores, eles controlam o Bilderbergs, eles controlam tudo, meus irmãos. Controlam tudo. E vão entregar o seu relatório ao Papa, ao Bispo de Roma, aos jesuítas. Homens notáveis que fazem parte ou que fizeram parte deste grupo. George H. Bush, George W. Bush, Bill Clinton, Joseph Kennedy, Nelson Mandela, o grande Nelson Mandela, daqui da África do Sul. Ele fazia parte deste grupo. Rothschilds. Todos eles, meus irmãos, estão servindo a Roma. Outras organizações religiosas, por exemplo, Opus Dei, que é uma organização semi-secreta, porque eles estão servindo a Roma disfarçados. Tudo isso para trazer todo mundo à conformidade com a doutrina social católica, com a doutrina católica. Outra organização, temos aqui a Caveira e Ossos, está servindo a Roma. Comissão Trilateral está servindo a Roma. A CIA, que é a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América, está servindo a Roma. É dito aqui neste livro, alguns diretores mais influentes da CIA eram católicos romanos. Bedell Smith, John McCone, William Colby, eram católicos. O que estavam fazendo lá, meus irmãos? Estão servindo a Roma. Jesuítas, meus irmãos. Todos esses, a FBI, a CIA, a National Security Agency, todos estão servindo a Roma. São jesuítas servindo a Roma. Quem foi que fundou o FBI? Quem fundou o FBI foi Charles Joseph Bonaparte. Este homem era católico romano. Ele era cavaleiro de Malta e administrador da Universidade Católica da América. Todos estão servindo a Roma com um único objetivo: devolver a supremacia papal. Estão trabalhando escondidos. E este texto é dito o seguinte: que colheita de conspirações, tumultos, seduções, revoluções, torturas, envenenamentos, assassinatos, regicidas e massacres a cristandade colheu da semente plantada pelos jesuítas.
também não podemos ter a certeza de que vimos o último e maior dos seus crimes. Queridos irmãos, estes não serão os últimos nem os maiores dos seus crimes, aqueles que acabamos de ver. Este poder está recuperando a supremacia papal. E nós estamos vendo isso no mundo. O ecumenismo, essa questão das mudanças climáticas, a ONU, eles estão no controle de tudo. O livro de Apocalipse nos diz, Apocalipse 13, verso 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Você ainda duvida que esta ferida mortal pode ser curada? Ou já está quase completamente curada, só falta o último ponto, quando Roma vai restabelecer todo o seu poder. Com um decreto dominical, que é um reconhecimento total entre os protestantes de que Roma é quem governa, de que a Bíblia não serve, Roma é quem governa. Eles estão se preparando. E a ferida mortal está sendo curada mais rápido do que nós imaginamos. Mas, meus irmãos, como em todos os tempos Deus nunca perdeu nem sequer uma batalha, podemos ter a certeza de que nesta batalha final, Cristo sairá vitorioso. Diz o livro de Apocalipse 17, 13 e 14. Tem estes um só pensamento. Todos esses, meus irmãos, que falamos, essas organizações secretas, a ONU, a CIA, a União Europeia, têm um só pensamento. Qual é esse pensamento? E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Vão oferecer à besta o poder papal em todas as suas formas. O Papa Negro, o Papa Branco, vão entregar o seu poder à besta. E como resultado disso, verso 14, pelejarão eles contra o Cordeiro, pelejarão contra Cristo. Como é que eles vão pelejar contra Cristo? Perseguindo o seu povo. Quando o apóstolo Paulo estava perseguindo os cristãos, Jesus apareceu para ele e disse: Paulo, por que me persegues? Paulo estava perseguindo Jesus. Paulo estava perseguindo os cristãos. Mas Jesus disse: por que me persegues? Porque Cristo se identifica com seu povo. Perseguindo a sua igreja, Cristo sente-se perseguido. Percebe, meu irmão? Vão pelejar contra Cristo. Vão pelejar contra a igreja de Cristo que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Mas, meus irmãos, isto não é nada para nos assustar. Porque o texto diz: e o Cordeiro os vencerá. Amém? O Cordeiro Cristo os vencerá. Nós não precisamos ter medo de todos esses. Não precisamos ter medo de Roma, nem das suas organizações secretas que buscam dominar o mundo e perseguir o povo de Deus. Porque o Cordeiro os vencerá. E diz o texto: pois é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vencerão também os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis. Vencerão aqueles que estão com ele, os chamados. Todos nós somos chamados, mas nós precisamos ser eleitos. Todos nós, Cristo quer nos eleger para o seu reino, mas precisamos ser fiéis. Irmão, você está sendo fiel a Deus na sua vida pessoal? Você está honrando o sábado de Deus? Você está o glorificando em sua vida? Vencerão aqueles que estão com Cristo, os chamados, os eleitos e os fiéis. Como está a sua vida, meu irmão? Você está sendo fiel a Cristo? Se essa ameaça toda fosse promulgada hoje, você seria fiel como Daniel? Você seria fiel como Martinho Lutero? Você seria fiel como John Huss? Como milhares de cristãos que deram a vida ao longo do tempo? Aqueles que são fiéis vencerão com Cristo. Meus irmãos, Deus é o grande vencedor desta batalha. E nós não precisamos temer os homens, porque nós estamos do lado de Cristo. E diz o livro de Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, não nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que você precisa ter no coração, meu irmão, porque Ele é vitorioso. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, obrigado por nos mostrar que neste grande conflito entre o bem e o mal, Tu és vitorioso, porque és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E diante desta grande verdade, que pode nos fazer o homem mortal? Satanás, com as suas hostes, está preparando um grande ataque, Senhor. Estamos vendo aqui as coisas acontecendo. Eles mataram homens, assassinaram pessoas. Estão hoje, Senhor Deus, tramando para a sua igreja. Pai, não temos força. Pai, queremos estar do seu lado, porque Tu és vencedor. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E vencerás esta batalha. Nós queremos vencer ao seu lado, Pai. Dá-nos força para cada dia sermos fiéis como Daniel e seus amigos. Sermos fiéis como Martinho Lutero. A fim, Pai, de vencermos ao seu lado. Conceda-nos, Pai, uma noite tranquila. Traga-nos de volta amanhã para mais um tema desta semana de oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Estaremos aqui orando por ti. Ore também por esta mensagem para que a YouTube não venha excluir. Nos veremos amanhã.